Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado, mais de 133 episódios, 134, né, Anderson? 134. É isso aí, se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho pra receber tudo em primeira mão. E hoje eu tô trazendo um cara aqui que o cara não tem agenda, velho. Faz umas 3, 4 vezes que eu tô querendo chamar ele aqui. E ó, tá difícil, mas hoje deu certo. Ressutão, prazer ter você aqui. Prazer foi o que eu te falei, né, mano? Eu conheço uma galera aí... E eu fico muito feliz de saber que você é um cara que todo lugar é bem-vindo aí. E eu fico feliz com essa galera que tem portas abertas no mercado imobiliário, porque mostra, além de trabalho, o cara é gente boa. Então, tô muito feliz de ter você aqui. Fica à vontade de se apresentar para nossa audiência. Agradeço eu. Uma honra. De verdade, tô muito feliz, né? Acompanho o seu trabalho, você sabe disso. Falamos agora há pouco sobre vida, sobre família, Sim. sobre algumas coisas, e eu tô muito feliz de estar aqui. E muito feliz também por trabalhar num ramo tão próspero e com tantos amigos. Isso aí, cara. Tantos Agora, amigos. Pra gente começar aí, conta um pouquinho como que você caiu no mercado imobiliário. Meu Deus. Acho que nem nós sabíamos, né? que era tão parecido as histórias. Mas pra galera que não conhece o Ressutão, eu não tinha nada a ver com venda de imóveis. Absolutamente nada. Minha ideia inicial era... trabalhar, administração, direito, sabe aquela coisa totalmente formal, de segunda a sexta? Essa era a minha ideia quando eu jovem. Era o padrão, né? Termina a escola, faz uma faculdade. Era isso. Mas aí, Felipe, muito jovem, e naquele momento eu não trabalhava. Minha mãe, por ter uma família ligada à música, minha mãe acabou participando de um programa de televisão. Eu acabei me envolvendo com televisão, com música. Conheci muita gente dentro disso. E a gente entrou num projeto de música para empresariar uma dupla sertaneja. Já imaginou? Que mundo, hein? Entramos nisso. E eu fiquei nesse projeto por cerca de 1 ano e meio. Não deu certo, por óbvio. Por óbvio, não deu certo. Mas o maior investidor desse projeto era do ramo imobiliário. Ele era dono de uma imobiliária, tinha uma pequena construtora, mas tinha. Aliás, eu queria falar o nome porque eu sempre agradeço. Eu acho que aqui dos princípios... Você pode falar o nome de quem for, mal de quem for. Não tem problema, não. Só responsa sua. Mas eu acho que um dos princípios de estar há 21 anos no segmento imobiliário é ter gratidão àqueles que me ajudaram. Eu acho que isso é uma das bases. Então, eu agradeço sempre ao seu José do Carmo Cordeiro, que é de Itaquaquecetuba. Ele me deu essa oportunidade e ele disse para mim assim, Diego... Ele é da caravana de onde? Vem, da caravana de onde? E ele falou assim, Diego, vende a minha casa ou vende as minhas casas em Poá. Eu falei, como é que faz isso? Ele falou, você vai ficar sentadinho lá, nós estamos falando de 21 anos atrás. Vou ficar lá sentadinho, você fala, isso aqui é um quarto, isso aqui é um banheiro, já está tudo pronto, não tinha decorado na época. Mostra para ele... E se ele tiver interesse, você anota nessa fichinha amarela aqui, lembra? Carbono, você era um plantonista. Aquela história. Plantonista total. Primeiro final de semana que eu fiquei de plantão, entrou um senhor e falou, adorei. Adorei o banheiro, adorei a sala, adorei a cozinha. A sua apresentação. E eu quero comprar. Falei, o senhor tá de brincadeira comigo. O senhor quer comprar? No primeiro atendimento? Ele falou, é isso aí. E como que o senhor quer comprar? Eu vou pagar com o meu FGTS. Eu falei, muito bem. O seu FGTS. Eu não sabia nem o que era FGTS direito. Falei, mas legal. Liguei para a Daiane, que era a responsável do escritório. Falei, Daiane, ele vai comprar à vista. E aí, o que a gente faz? Só que é com FGTS. Ela falou, não tem problema. Manda aqui o checklist, manda esses documentos e tá tudo certo. Filipão, 30 dias depois, eu fui buscar um pacote de dinheiro, assim. Eu não acreditei. E aí eu me apaixonei, cara. De verdade, eu me apaixonei. A música continua sendo paixão, a comunicação, a conversa, eu adoro. Por isso estou aqui. Sim. Por isso estou aqui. Mas ali eu conheci o mercado imobiliário. Ali eu me apaixonei. Que legal. Depois disso, eu fiquei um bom tempo trabalhando com terceiros, galpão, área, toda essa parte imobiliária que envolve principalmente o Alto Tietê, Vale do Paraíba, mas fiquei trabalhando muito naquela região. E aí eu entendi que eu precisava crescer. Ou precisava conhecer novos ambientes, sabe? E aí eu me cadastrei para trabalhar na tenda. Então, primeira coisa, Ressute é sobrenome? Sobrenome, Diego Ressute. Porque eu pergunto que São Paulo, essa coisa de nome de guerra, né? Eu queria Mendes. Na verdade, eu queria Mendes. Mas aí o Mendes era tão comum, falei, cara, não vou conseguir.
E aí ficou o Ressute. Boa. Então você começou no mercado de terceiros. Comecei no mercado de terceiros, total. Legal. Locação, venda, galpão, área, terreno, imóvel, casinha pela caixa, isso aí. Ah, então você vem do mercado raiz, né? Corretor Raiz de imóveis, total. né? E aí você foi... E, cara, eu vou te falar... Coloquei plaquinha, viu? Coloquei plaquinha. Conheço muita gente e esse caminho é o que menos existe. O cara de terceiro e para lançamento. O contrário existe muito. Agora esse que você fez, ele é bem incomum. E por que você foi... O que você viu no mercado de lançamento? Eu fiz porque eu entendi o seguinte. Eu sempre fui um cara de curtir desafio. De verdade, sempre curti desafio. Tudo que você falar para mim que não dá, eu vou tentar fazer. Tudo que você falar para mim que não dá, eu vou tentar. Sabe? Coisa de nascimento, de jovem, assim. Meu pai é um cara extremamente ortodoxo. Uhum. Aquela coisa de... Não, você tem que trabalhar numa empresa, ser registrado, levar para sua marmitinha, segunda a sexta e volta para casa. Isso é a missão do homem, do pai de família. E eu falei, cara, não pode ser assim o mundo. Eu vou tentar outra coisa. E aí, naquele momento de mercado imobiliário, o que eu conhecia em Itaquá, Poá, Ferraz, Suzano, Mogi, era aquilo, era o básico. Era a casinha pronta, vendido pela caixa, às vezes tinha uma locação de galpão, alguma coisa. Eu falei, cara, será que não existe nada diferente? Será que não existe? E assim, claro, não tinha internet, não tinha nada para... Porque hoje é muito fácil, né? Você Hoje entender, conhecer. Hoje você consegue... Cara, vamos entender o mercado de Curitiba? Hoje se na internet é rapidinho. Naquela época... Verdade. E aí eu vi uma propaganda, jornalzinho, tenda construtora abrindo oportunidade para crédito imobiliário. Era exatamente isso. Crédito imobiliário. Falei, bom, vou entender isso. Vou lá conversar com eles. Fui, fiz a primeira entrevista e eles procuravam criar uma equipe de repasse, o que é tão comum hoje, os CCAs, mas era montar uma equipe interna da tenda de repasse bancário. E a moça falou, você conhece mercado imobiliário, da parte de repasse, financiamento? Eu falei, minha especialidade. Nunca tinha conversado na vida sobre isso, mas eu queria o trabalho, o emprego, eu queria aquilo. Só faço isso, né? Cara, isso aqui é minha casa, isso aqui domino. Mentira, não conhecia naquele momento. Mas aí foi um negócio, né? Você vê do aprendizado. Ali abriu a porta. Porque ali eu fui estudar crédito imobiliário, fui entender um pouquinho disso, eu fui para a segunda entrevista. E ali eu passei. Aí eu trabalhei na tenda, na área de repasse, foi a primeira equipe da tenda que era para repasse bancário. Não sei se... E eu acho sempre bacana, volto a dizer, falar as pessoas que nos deram a oportunidade. Naquela época, o diretor da empresa era o Rubens Buzetti. E o Rubens fez a entrevista conosco, era eu, mais 3 pessoas naquele momento. Nós montamos uma equipe de repasse. A tenda vendia muito para o cliente direto. Então, financiamento direto com a tenda. Manda bala. Só que ela estava naquela fase de IPO, precisava estruturar, melhorar a carteira e tudo mais. Bom, enfim, eu fui para lá, trabalhei um tempo, e aí vem de novo aquele desejo, né? Cara, mas esses caras de vendas, eles ganham muito dinheiro, eu tenho que ficar ensinando eles a olhar crédito, a olhar documento. Os caras não pensam, não? Caramba, não é possível. E aí um grande amigo, que eu acho que você também conhece, e alguns conhecem também, o Alessandro Celestino, um grande irmãozão. Ele estava nesse processo de transição para a Living, Cirela abrindo uma empresa de econômico. Ele está no Sul agora, né? Ele está em Santa Catarina, ele está em Santa Catarina. E aí ele pegou e comentou comigo dessa oportunidade, convidou, ele falou, cara, vem para cá, vem conhecer esse negócio de vendas aqui. Algumas coisas eu percebi na tenda, que naquela posição o crescimento seria no máximo um supervisor de crédito, mas que você não teria um espaço para crescimento até financeiro, seria mais difícil. E eu gosto do desafio, eu falei, cara, eu vou entender isso aí. E aí eu fui para a Living para conhecer esse mercado de vendas. Foi lá que eu comecei efetivamente nas construtoras, como corretor. E aí, naquela época ainda não se falava em Minha Casa Minha Vida? Já tinha a divisão de econômico? Pode falar essas coisas? Pode. A gente se sente mais velho, poxa. Não, mas você, cara, vocês estão antes do... É igual televisão. Televisão, eu falei que ele fundou Minha Casa Minha Vida. Quase, né? Pô... Se vocês vieram antes do Minha Casa... Existe o corretor antes do Minha Casa Minha Vida e o corretor pós Minha Casa Minha Vida, né? Então, vou te contar. Não existia Minha Casa Minha Vida. Nós estamos falando aí de 2006, 2007, 2008, antes do Minha Casa Minha Vida. Banco Real e o HSBC, os financiamentos. A gente fazia quando era banco privado, eram esses dois. E Caixa sempre existiu, mas não tinha Minha Casa Minha Vida. Dia 26 de março de 2009, surge o Minha Casa Minha Vida. Mas eu estava trabalhando em Ferraz de Vasconcelos,
Minha Casa Minha Vida, Parque dos Sonhos, projeto Cura e Living. Gigantesco. Ali foi maravilhoso. Você vende lá, né? A gente vende lá. Até hoje. Projeto de casas e apartamentos. E ficou linda a região, né? Ficou. Transformou Atacadão agora na frente. Toda a região Tem mudou. muita indústria ali, né? Muito. E não tem jeito. Esse é o processo natural de toda a região. Você pega a Moca, por exemplo. A Moca antigamente e o que ela é hoje. Na época, a própria Cirela. Exato. Os empreendimentos de alto luxo ali. Foi marco pro bairro, né? Exato. Foi marco. Tem ali no Belém, ou na Brescia, se eu não me engano, tem um lançamento da Rossi, que veio em 2012, acho que mudou o bairro. Muda. Mudou o bairro. Por isso que quando a gente fala do lance de transformar, né? Transformar não só vida, como empresa, como pessoas, tem esse lado da urbanização, que é fantástico. Todo lugar que você traz um empreendimento causa um impacto social. Não tem jeito, cara. É inevitável. E aí eu fui pra Living e a gente começou com esse processo de venda. Legal. A Living tem um tempo já, então, né? Eu conheço a Living, sinceramente, nos projetos do Family. Family. Eu conheci a Living nesses projetos do Family, mas ela já vem de um tempo lá. Então. Se não me falha a memória, o nascimento foi 2007 ou 2008. Se não me falha a memória, eu acho que foi nessa época que surge. Que foi criado para ser um econômico da Cirela. Que hoje já não é mais o econômico da Cirela. Já não tem, né? Agora já tem a Vivaz. E foi um projeto maravilhoso. São 1.700 unidades do Parque dos Sonhos. Eu coordenei esse projeto. E, a gente começou ali. Era a Bitcasa. Piratinha. A Bitcasa. Nossa Senhora. A Bitcasa e nós como selling. Era seller e selling. Seller cuidava do médio-alto, né, o MAP. E nós, selling, cuidávamos dos econômicos. Cara, um processo maravilhoso, uma galera muito legal. Mas eu cheguei no Parque dos Sonhos e tinha 4 corretores. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio ali dentro. Ali dentro, todos os dias, de segunda a segunda. Entregou o projeto vendido. Projeto totalmente vendido e olha a transformação, né? Olha a transformação. É Vale do Paraíba ali, né? Que fala? Vale do Paraíba. Jacareí, São José dos Campos, Taubaté. É forte, né, cara? Muito forte. Na época, a gente fez um projeto pela Cury. Foram casinhas também em Jacareí. Também foi muito bem aceito. Então foi uma época diferente de mercado e que você estava nessa transição de Minha Casa Minha Vida, ainda o cliente acreditar ou o corretor também acreditar. A gente não tinha certeza de quanto tempo isso ia durar. Fila para comprar imóvel, pô, já pensou? Você até falou que falava pro cliente que ia demorar, era uma semana só. Cara, ou você compra hoje ou nunca mais o senhor vai ter na vida subsídio. Eu não sabia? De fato não, né? A gente não tinha certeza. Mas foi explosão. Não, cara, eu entrevistei o Raga aqui, né? E o Raga contou a história que você contou, né? Sem ter combinado. Sem ter combinado. Se fosse mentira, né? Ia pegar os caras aqui. E ele falou exatamente, cara. Porra, o plantão tinha 300 pessoas na frente. Como que foi? Porque assim, antes não era esse movimento, né? Não. Eu acho que assim, você tem 2 movimentos. E também a gente tem que falar isso para as pessoas que nos assistem, né? Você pega o corretor raiz, mas você não pode esquecer do cliente raiz. Ah, boa. Existia o cliente raiz, que era o cliente que não conhecia a internet, só conhecia o acesso da visita ou do imóvel pronto, concorda? Você não tinha essa estrutura mágica que se cria hoje, de ter um plantão com toda a história, né? Porque os plantões são criados para isso, às vezes a galera esquece. Você não cria o plantão simplesmente para ter uma imagem e um ponto para você ligar. Ali tem toda uma mágica, tem toda uma história. E eu e o Raga no lançamento do Jaçanã, cara. Jaçanã, Avenida Estamates, Minha Casa Minha Vida. Imagina, Zona Norte, se não foi o primeiro, até onde me recordo, era o primeiro Minha Casa Minha Vida na Zona Norte. Naquele momento, 300 visitas num dia. Ô Raga, um abraço, viu? Foi muito engraçado, porque um pegando a mãe, outro pegando o filho pelo braço para tentar atender, dada a velocidade do negócio. A gente brigando pelo cliente, né? Não pode falar agora, a audiência vai ver, brigando, falando uns negócios meio pesados. Vem pra cá, vem pra cá. Nós terminamos a noite, tomando uma cerveja junto, dando risada. Eu falei, cara, não é possível, cara. Olha que loucura. Como é que pode? Você falou um negócio que me trouxe uma reflexão aqui quando você estava comentando. O cliente raiz, né? Mas vamos levantar um ponto aqui. Se você pegar os nossos pais, vamos considerar os nossos pais, tinha uma linha de, assim, eu assisto tal programa de TV. Sim. Né? A minha mãe, por exemplo, minha mãe compra Omo, porque é a marca tradicional, passa na televisão, né? E não tem outra, é Omo, né? Sim. E tem aqui programa
da Hebe, Jornal Nacional, e era no máximo ali, né? Globo, SBT, e às vezes ia para um outro canal. Record ou Band, às Isso. vezes. E aí, as construtoras faziam os anúncios nas TVs. O que gerava o quê? Credibilidade. Pô, se esse canal que eu assisto todos os dias tá me falando isso, eu posso confiar. Então eu vou lá ver. Sim. Né? Hoje, é muita informação jogada. Por muita gente falando e às vezes muitas coisas diferentes. Você acha que isso também não fez o cliente ficar meio disperso? Acredito total que ele ficou disperso, tanto que, primeiro assim, falando um pouquinho de trabalho, Felipe, toda atividade que o corretor fizer, que ele deseja fazer, eu acredito que vai dar certo. Entendeu como eu penso? Sim. Vou dar um exemplo muito recente, e tem um corretor nosso da Plane Brokers fazendo isso. Poxa, eu vou fazer uma publicidade dentro do trem. E ele fez isso baseado até numa moça que tem feito muito. Que tá arrebentando, né? E parabéns, aliás. O Anderson me mostrou a menina lá do trem. Parabéns, espetacular pro trabalho dela. Mas assim, cara, não existe trabalho que não dá certo. Não existe. Talvez os resultados aconteçam de forma diferente ou em tempos diferentes. Ou você não mediu, né? Ponto. Ou mediu de forma equivocada, exatamente. Então, eu acho que tem muita informação. Tem muita informação. E às vezes a galera tá confundindo estar no Instagram ou no Facebook, do que gerar um conteúdo que possa ser atraente. Entendeu? Uhum. Eu acho que tem uma confusão. Exemplo, eu percebo que às vezes aquilo que é mais simples, direto para o consumidor, ele traz resultado rápido. Não necessariamente o desconto. Não necessariamente você falar para ele do desconto. Sabe? Eu faço uma reflexão lá na Plano, nos treinamentos nossos. Pandemia. Alguém pedia desconto? Qual o valor da vida? Qual o preço da vida? Então, quando você falava, as emissoras de televisão falavam assim, fique em casa. Você descobria que você não tinha? Casa. Se eu te falasse naquele momento, o apartamento custa 300 mil reais, tinha preço? Claro, em algum momento poderia ser que a conta não fechasse para o cliente. Sim, até sim. aí tudo bem. Mas ele não estava em busca do desconto. O problema é que a gente criou, em alguns momentos, times que vendem o desconto e não o imóvel. Talvez esse seja o problema. Mas assim, aí a gente tem alguns pontos que, por exemplo, o que você falou do corretor, beleza. Mas o impacto para o cliente. Porque o cliente da TV, o cara raiz, ele via lá na Globo, ele ia no plantão, o Ressute falava para ele, e ele falava assim, cara, preciso confiar nisso daqui. Vou entregar a documentação. Total. Hoje, o cliente ele começa a ver tanta coisa que ele fala assim, cara, eu vou ali no outro. Sim. Eu vou no outro. E aí tem um ponto, Ressute, que é o seguinte, velho. A gente vai chegar aí e eu acho que aí vai ser um grande problema para a maioria dos corretores. Que a tecnologia e a inteligência artificial hoje deixa o cliente com mais informação que a gente. Sem dúvida. O cara vai chegar num plantão hoje com o chat GPT com todas as respostas que ele precisa ter. Sem dúvida. E aí se ele perguntar para o corretor não souber responder, ele vai ser bombardeado. E aí ele não fecha. Exatamente. Então assim, a gente está num mundo onde o impacto para o cliente ele está sendo ruim. E assim, cara, eu acho que não volta atrás, porque é muita gente falando muita coisa. Mas o cliente ele começa a ficar disperso. O corretor, ele gerou tudo isso, se perdeu, como eu falei, acho que não tem que voltar atrás, mas o cliente cada vez mais ele tá perdido, não tá? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E para mim tá muito claro. Até para nós, né? Muita gente pergunta, por exemplo, como é que grandes players do mercado mantêm um índice tão alto de vendas, de conversão, de velocidade? Processo. Não adianta. Você tem que ter a pessoa certa, mas você tem que ter o processo certo. Você tem que estar muito próximo do time para que ele não saia dando um monte de tiros de informação sem que você qualifique. Porque no final da conta todo mundo quer o quê? Venda. O cliente precisa da informação básica, bem feita. E aí você leva ele para o plantão. Você quer ver uma coisa que nós temos conversado muito? As pessoas estão perdendo. E o que você... Olha como o que você traz tem total sentido. Os números de visita, eles caíram. Por quê? Porque às vezes as pessoas tentam ser rápidas e tentam resolver pelo WhatsApp ou pelo telefone. E eles esquecem da importância de usar o telefone ou o WhatsApp para trazer a visita.
Porque, cara, o encantamento é muito diferente. O seu nível de conversão. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que o seu time fez, um café, uma água, um sorriso, vem conhecer a nossa estrutura. Aí você encanta, cara. Você deixa todo mundo apaixonado pelo ambiente. Você vê outras famílias comprando. Você chega ali e vê que tem uma dificuldade de fechamento do fluxo. Você oferece outro produto, mas você está olhando. A energia da venda. Muda tudo. Agora, a galera confunde a tecnologia achando que você vai vender tudo pelo WhatsApp. Não é. É tecnologia, é ferramenta que contribui para o fechamento. Mas o corretor que não entender, que ele tem que entender pessoas. O cliente é diferente, cada um é diferente. Você tem que conhecer os processos, mas cada história que te contam muda o game. Esse cliente está num processo de separação, então você aborda ele diferente. Esse cliente vai ter um filho, você aborda ele diferente, certo? Esse cliente tem uma história de vida consolidada em bairro X e quer morar perto dos pais. Você vai trabalhar de um jeito diferente. Esse cliente está reclamando para você sobre o transporte público. Cara, então é mais importante que eu saiba onde ele trabalha do que onde ele mora hoje. É igual a questão, a galera fala assim, Né? lançamento, excelente localização. Pra quem? Pra quem? Exatamente. O cara que mora lá em Perdiz, ele não quer vir pra Itaquera, irmão. Ponto. Eu acho Itaquera maravilhoso. Você tem tudo Por quê? perto. Trabalho em Itaquera, minha filha estuda aqui, a minha sogra que cuida da minha filha no período da tarde mora aqui, minha mãe mora aqui. Cara, você entende? Qual que é a melhor localização pra mim? O que é bom pra você, né? Então assim, melhor localização. Cara, você nem entendeu o seu cliente. Então, Você não sabe se ele tá comprando num bairro super periférico porque ele trabalha lá. sem dúvida. Então assim, vamos entender primeiro o cliente, porra. Antes de falar o que é bom. E quando a gente lê muito sobre venda, porque precisa aprender. Eu adoro aprender, curto demais. Quantos cursos a gente já se encontrou. Sim. E quantos eu vou. Outro dia eu tive em um curso em Curitiba, o cara falou, pô, Rissuti, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, eu tô aqui aprendendo. Tem um monte de coisa que eu não sei. Eu fui em Belo Horizonte outro dia para um curso, ô Rissuti, o que você tá fazendo aqui? Eu fui no Secov outro dia num curso, numa palestra, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, se você não abrir sua cabeça, o que nos faz permanecer nisso é o aprendizado. Relacionamento e aprendizado. Relacionamento e aprendizado. Depois que eu comecei a entender isso, a minha vida mudou. A minha vida profissional mudou. Relacionamento e aprendizado. Relacionamento e aprendizado. E o lance do, você quer ter razão ou quer ser feliz? Sim. Sabe? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Muda muito o game. Então, voltando muito nisso que você fala, eu me preocupo muito para o cliente. Aonde é que ele está indo? Onde é que ele está procurando? Rede social, esquece. Você nunca mais tira de ninguém. Inteligência artificial, esquece. Quem não entender esse fenômeno vai se perder. Agora, quem tiver o brilho no olho, quem souber entender cliente, sim. Entender que IA é uma ferramenta de absorção de clientes, porque você chegar pronto com um discurso, com um estudo, muda muito o jogo. Muda muito o jogo. Posso contar um caso aqui? Temos tempo ainda? Deve. Muito recente. Um dos nossos diretores lá estava com uma tratativa com um cliente do Campo Limpo. Olha só como isso é entender o cliente. Campo Limpo. E aí ele falou assim para mim, Rissuti, eu preciso que você me ajude com uma venda aqui na Barra Funda, R$225 mil. Eu falei, Hélio, me dá aqui o caso, deixa eu entender um pouquinho. Fizemos todas as contas e eu falei para ele assim, esse cliente está comprando, afinal de contas, para quê? Ele vai morar, ele está investindo, é só uma locação? Qual que é a finalidade? Não, ele é policial militar, ele mora no Campo Limpo e ele disse para nós que ele quer um bom investimento. Eu falei, ótimo. Pela renda dele, ele não tem FGTS, pela forma, pega toda a forma como ele descreveu que quer pagar e me traz aqui um outro produto. Eu falei, pega o Unibras. O Unibras é um produto da Plano que eu tô a 3 minutos a pé da estação do Brás. R$100 mil mais caro. Só que ele não tinha feito um fluxo de pagamento do jeito que ele queria pagar. Falei, nós não vamos vender o de 225. Nós vamos vender o de 325, só que nós vamos mostrar para ele o investimento. Rissuti não, Rissuti ele quer o preço. Eu falei, ele não quer o preço. Nós é que não soubemos entender isso. Vamos fazer o seguinte, mostra para ele o Unibras. O fluxo ele não tem por que discutir, porque ele mandou o e-mail dizendo que era dessa forma que ele queria pagar. Então a gente não mudou. A parcela vai ficar igual, o produto ficou igual. A gente não mudou nada. Só que ele está morando num produto diferente. Na mesma hora, o Hélio ligou, conversou com ele, mostrou o produto, ele falou, pode mandar o contrato que eu assino agora.
produto, percepção de negócio. Ele não ia morar e ele queria um bom investimento. 3 minutos do metrô a pé? Um produto como esse, um dormitório? É ali. Ele não estava procurando preço. Nós é que estávamos abordando ele preocupado com o encaixe do preço. E nem sempre é. Tem um outro exemplo que eu sempre trago aqui também. Uma vez a gente fez a venda de um sobrado de rua. Novo. E aí a gente amarrou a reserva. E aí tinha um prazo de 60 dias para sair a documentação desse imóvel. E aí beleza. E aí o cliente todo final de semana ia lá, passava a noite e tal. E aí ele falou, cara, ó, deu 60 dias, documentação saiu, eu quero derrubar a reserva. Porque eu passei a noite lá, não gostei. Eu não vou lembrar valores, mas assim, na época, ele pagou 350 mil. Esqueci, hein? Desculpa aí. Ele pagou 350 mil. Aí eu cheguei nele e falei assim, o meu sócio estava vendendo a casa dele, 450, 100 pila a mais. Falei, deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando. Quanto você acha que você vai gastar de imóveis planejados e reforma nesse sobrado que você vai pegar? Ele falou, acho que eu vou gastar uns 150 mil. Falei, agora pensa o seguinte, mano. A parcela do financiamento, mais a dívida que você vai fazer do planejado, dos eletros e tudo mais. Ele falou, já acho que vai ficar tanto. Falei, e se você comprar uma casa com tudo pronto? Ele falou, mas tem? Falei, tem. Ele falou, mas e o preço? Falei, 450. Ele falou, então, mas é 100 mil a mais do que eu tava procurando. Eu falei, então, mas é 50 abaixo do que você falou que ia gastar. E a parcela é uma só e eu vou te provar que vai ficar mais baixa. Quando eu comecei a fazer conta pro cara, o cara falou assim, vou ficar com a casa. Contra fatos? Mas é entender o que... Cara, vamos sentar aqui, vamos entender o que você quer. Vamos conversar aqui, vamos tirar uns minutos para desenhar a sua compra. Os próximos anos de onde você vai morar. E tem corretor que quer aqui, né? Imediatismo. E aí não vai funcionar. Outro exemplo que você falou do cara... Cara, o cara quer a parcela aqui, o cara quer saber se... É igual a questão da taxa de juros hoje, cara. Se o cliente ele tá procurando imóvel, você acha que ele tá preocupado com a taxa de juros? Nem um pouco. Nem um pouco, de verdade. Aí o corretor fala assim, ô Ressuti, você vai querer fazer em qual banco? Aí o corretor fala assim, o cliente, por quê? Não, porque muda a taxa de juros. Eu semana passada falei numa reunião, eu falei, para que vocês estão postando no status de vocês 15% de taxa Selic? Falei, expliquem para mim a fórmula do sucesso. Eu queria só entender, isso traz cliente? Qual que é o fundamento? É o efeito manada. Um faz, exatamente. O outro faz, achando que está trazendo o cliente. Cara, vamos estabelecer algumas coisas muito simples. A 15 de Selic é perfeito para o Minha Casa Minha Vida. Porque a gente sai com taxa de 4,5. O Minha Casa Minha Vida tem um faixa 4 para uma galera que estaria comprando em 12. Sim. Você está vendendo em 10,5, 10,8, 11. Ponto de vista. O privado vai ser um pouco mais caro. E aí eu estava explicando outro dia para a galera o conceito da spread bancária, porque as pessoas precisam entender. Né? O fenômeno do recurso do dinheiro é simples. Você pega e capta o dinheiro no FGTS e vende o dinheiro. Por isso ele é mais barato. Você pega o dinheiro na SBPE, você capta o recurso da poupança. Então, você tem que vender o dinheiro um pouco mais caro. Ponto final. Não tem nenhuma outra ideia a não ser essa. Agora você vai ficar vendendo taxa Selic? Gente, nunca se vendeu tanto imóvel de alto luxo. O cara que está com o dinheiro aplicado num tesouro direto ou em qualquer outro, que está rendendo a grana dele, comprar um imóvel de 5 milhões, 10, 15, 20, não vai alterar a vida dele. O dinheiro dele já está muito bem aplicado. Sim. E o cara que está vivendo um momento de compra, de aquisição agora, ele vai olhar e falar o seguinte, bom, com uma taxa mais alta, pode ser que as empresas tenham venda menor. E as empresas preocupadas não sobem tanto os preços, para que você mantenha o enquadramento. Agora, se eu tiver uma diminuição de taxa de juros, eu aumento demanda de clientes, o que eu faço? Eu aumento o preço. Ponto final. Então não tem muito que o corretor ficar tentando vender esse movimento. Ele tem que vender para o cara conquista. Qualquer imóvel em São Paulo hoje, um dormitório hoje,
ele tá pagando 1.500 de aluguel. Qualquer imóvel em São Paulo hoje. E aí o cara tem receio de ir à mesa, negociar com o cliente e falar, sua parcela é 1.500. Não, eu vou perder a venda. Cara, o cliente está muitas vezes melhor financeiramente do que nós. Não tenha medo disso. E assim, ó, sua parcela é 1.500, tá, mas eu não tenho... Cara, mas não é você que vai pagar essa parcela. Exato. Quem vai pagar? Seu inquilino. Exato. Existe alguma aplicação financeira que você ganha dinheiro com outra pessoa pagando? Então não é pra você... Ah, o imóvel é pequeno, mas quem disse que é pra você morar? Não, e o que é pequeno? A pergunta é, o que é pequeno? Não, então, mas quem disse que é pra você morar? Pois é. É pra você investir e alugar pra outra pessoa. Quando você conhece realidades, você já deve ter vivido isso. Quantos clientes a gente já atendeu e que choraram? Você é louco. Um monte. Porque ele morava na casa de alguém, ou de um familiar, ou da sogra. A gente brinca, mas é muito sério isso. Eu mesmo. E acontece muito. Eu agradeço de verdade a minha sogra, o meu sogro, que me acolheram, né? O primeiro imóvel para que nós pudéssemos conquistar foi com a ajuda do sogro e da sogra. Então, ó, mora aqui na minha casa, guarda uma grana, se estrutura para que vocês possam comprar o de vocês. Isso não é demérito nenhum. Aliás, isso é maravilhoso. Sim. Né? É você entender sua raiz, como tudo começou. Faz o pezinho, ajusta, depois vai embora. Não tem problema nenhum. Aí você vai e fala pro cara, o apartamento só tem 32 metros quadrados, 34, 36. Qual o tamanho do sonho? Exatamente. Qual é o tamanho do sonho? Às vezes ele mora num espaço que tudo bem, pode ter área privativa maior, mas não tem significado. Aí é que tá o lance. Tem um corretor nosso aqui, o Alan, entrou agora na profissão, velho. Ele fala assim, cara, meus pais, minha sogra, achavam que nunca iam conseguir comprar um imóvel. E eu falei, mas eu vou ser diferente. E aí ele comprou um imóvel. E aí ele falou assim, e eu falei pra minha sogra, você consegue comprar, mano? Ela falou, será? E ele foi, ajudou ela. Ele falou, eu fiz a venda pro corretor, nem era corretor. E minha sogra falou assim, minha sogra chorava, porque ela achou que nunca na vida ia conseguir comprar um imóvel. Aí hoje, mano, eu pego os clientes e falo assim, ó, você não pode passar por essa vida sem conquistar isso daqui. É verdade. A sensação é muito incrível. Você não tem que se permitir, é permissão, você não vai passar nessa vida sem conquistar o seu lar. Ele fala. Você falando isso me lembra os gurus financeiros falando assim, não, você tem que comprar o imóvel, você deixa o dinheiro aplicado e não sei o quê. Cara, peraí. Tem dois movimentos. A maioria desses caras já tem a casa própria. Aí eles falam isso pro outro. E não tem problema nenhum, cada um vende a história que quiser. Mas não é só sobre o dinheiro, é sobre a conquista. Cara, o Felipe Tito fala diferente. Isso. Felipe Tito tem dinheiro pra caramba. Felipe Tito tem dinheiro pra caramba. E ele fala, eu comprei minha casa. E fez a galera o que fala ele quis. Assim, a galera fala assim, pô, mas você pegava o dinheiro... Foda-se, eu queria ter minha casa. É disso. Eu queria ter minha casa. O lago que ele fez dentro da casa dele. Eu queria ter minha casa. Cara. Então, é sobre pronto. isso. É sobre isso. Você andar do jeito que você quer, você abrir a porta a hora que você quiser, você criar uma estrutura do jeito que você sonhou, cara. Até o Clóvis de Barros tem um vídeo que ele fala da Kombi dele, velho. Esse eu não vi. Eu acho sensacional. Que ele fala assim, um dia eu comprei uma Kombi, e aí eu queria a Kombi lá, metade cerejinha embaixo e metade bege em cima, com umas cortininhas. E eu sempre tive um monte de Kombi de brinquedo, comprava uma, duas, três, e um dia eu comprei a minha Kombi. Comprei a Kombi de verdade. E a galera fala assim, pra que você queria uma Kombi ali? Pra porra nenhuma. Eu queria porque eu queria. E eu não tenho que dar satisfação. Eu queria e pronto. Minha felicidade é essa e pronto. Não tem que dar satisfação da minha felicidade. Eu queria, comprei e pronto. Não tem que dar satisfação. E aí? É o ter ou é o ser? Ele falou, só quero entrar na Kombi e ficar ali, ó. Pra quê? Pra nada. Não é? Pra nada. Felicidade é isso. Aí, Felipão, você traz também, eu acho que uma reflexão sobre... E aí até falando pro nosso, né, pro nosso negócio, pro nosso nicho. Eu entrei na época no segmento e existia uma indústria, era uma indústria de formatação de pessoas do tipo assim, aqui você fica milionário. Você tem que ter uma Mercedes, você tem que ter uma camisa, você tem que ter um relógio, você tem que ter isso, aqui comigo você fica milionário. Eu vi várias dessas histórias.
O símbolo, hoje não tão mais, mas o símbolo do imobiliário, ó. Né? O Rissuti tem a camisa aqui com as iniciais, mas o símbolo do imobiliário era, irmão, você vai lembrar. Camisa com a inicial e a caneta Montblanc. Pois é. Não, a minha não é Montblanc, não. Eu gosto dessa aqui baratinha. Mas a galera da Lopes era isso daí. Mas o eu vou cara te de contar. sucesso da Lopes era camisa com a inicial e a caneta Montblanc. Os caras colocavam até o espaço da caneta no bolso aqui, ó. Olha só que coisa fantástica. Você gosta de ficar perto de uma pessoa chata, que te enche o saco e que não tem resultado? Não, Você vai se inspirar ou se espelhar nessa pessoa? jamais. Eu também não. Eu não gosto de fofoca, eu não gosto de confusão. Eu gosto de trabalhar, entregar o meu resultado e ir para minha casa, em paz. Ponto final. É sobre isso. A gente falou agora do Cláudio de Barros, é sobre isso. Se o outro vai ter uma X6 e eu vou ter um Fusca, talvez a minha felicidade esteja naquele Fusca. Por exemplo, vou te contar uma história engraçada sobre Fusca. Eu tenho, não vou dizer que é um trauma, mas foi uma passagem muito dura para nossa família. Meu pai comprou um Fusca branco, 69, e faltando 150 mil parcelas do mapping, o Fusca foi roubado. Eu nunca vi o meu pai chorar tanto na vida. Escreve o que eu tô te falando. Eu vou comprar um Fusca 69 branco e vou entregar pro meu pai de presente. Entende? Isso para mim tem significado. Em algum momento isso vai acontecer. eu vou entregar. Eu fui comprar meu Fusca. E aí o cara falou assim. Aí o cara tirou da garagem assim, né? Deixou na rua. Eu não devia ter contado isso, porque agora ele vai saber, ele vai assistir. Não, corta essa parte. Eu entrei e falei pro cara assim, como é que põe a ré aqui? Ele falou assim, sério, mano? Eu falei, sério. Ele falou, você nunca dirigiu um Fusca? Eu falei, não. Ele falou, pra que você quer um Fusca? Eu falei, porque eu quero. Porque eu quero. Eu falei, cara, isso daqui é sobre isso. Remete à infância, mano. Ele falou, caramba, que bem louco. Eu falei, mano, É totalmente sobre isso. Então, assim, aí você vê, a gente tinha essa coisa do mercado imobiliário é transformador. A minha vida mudou com o mercado imobiliário. Eu sou apaixonado na pessoa, eu sou apaixonado por essa coisa de contribuir. Eu não sei se é maturidade ou realmente uma questão espiritual, pessoal. Eu fico feliz vendo o outro feliz. Eu fico feliz vendo a pessoa rica. Eu fico feliz vendo a pessoa bem-sucedida. E eu não tenho problema com isso. Entende? Eu não tenho essa vibe. Agora, qual que é o perigo? E aí eu acho que até vira um conselho, aproveitando esse bate-papo, essa audiência sua. Tem muita gente que vem para o nosso segmento e está se machucando com isso. Porque ele cria um nível exaustivo de comparação. O Felipe tem tal carro, o Felipe tem tal coisa, o Felipe tem tal roupa, o Felipe tem audiência, ele tem, eu não tenho. Cara, eu preciso chegar nisso de qualquer jeito. Calma. Uma das coisas que eu mais falo, e eu acho que esse é o grande diferencial Plano, Planibrokers, Planicasa, Planicia, Planivendas, Planihouse. A gente se respeita muito, a gente torce muito um pelo outro, a gente tem a competitividade, a concorrência profissional, mas a gente torce genuinamente para que todos estejam bem. Sacou? Então, cara, calma, respeita o processo. 21 anos de estrada e eu vou errar. Sacou? Sim. Eu vou errar. Eu vou cometer grandes equívocos na gestão, na liderança. Eu sou ser humano. Mas eu sei pedir perdão, eu não me travo em processo, eu vou buscar conhecimento. Quando eu não sei, eu falo o que eu não sei, que é um grande equívoco também de algumas pessoas. Não, eu já sei. Cara, já sei, não te deu o poder de aprender. Não te deu oportunidade de aprendizado. Boa. Eu fiquei 2 dias, faz uns 20 dias com o Tubarão. João Tubarão, porra, maravilhoso. Parceiro do Anderson aí, ó. O Anderson faz as fotos. Cara, tentei ligar pra ele ontem, ele não me atendeu. Ô, não me atendeu aí, João. Cara, mas assim, aprendizado. Cara, que visão maravilhosa. Isso aqui é assim, isso é... Puta, eu não pensei nisso. E vambora. Mas sabe que... olha só que engraçado. Na época de Cirela, por exemplo, eu fazia entrevistas no escritório. O que acontece com o escritório da Cirela? Glamour, um lugar lindo, fascinante. Aí eu percebia que depois que as pessoas entravam no projeto, elas iam embora. Por quê? Porque esse não é o mundo que ele vai viver. O mundo dos plantões é diferente, a internet vai dar problema, o trabalho de rua tem que acontecer e ele acha que não, o trabalho do supermercado tem que acontecer e ele acha que não. Cuidar do lead
Não é... As pessoas estão falando do lead como se receber lead fosse venda. Lead não é venda, cara. Ele vai fazer ponto de venda, só vai mudar o nível do restaurante, mas ele vai. Pois é. Então, assim, calma, respeita o processo. Se você pegar todos os caras do nosso segmento, ou grande parte, eles usam sim a tecnologia, melhorou muito. A internet contribuiu demais, mas o cara tem uma palavra que, na minha opinião, é a mais fundamental. Chama-se disciplina. Isso é regra. Entendeu? O cara ganhou 100 mil em um mês. No outro mês ele chega às 7h30 da manhã no escritório, ele faz o trabalho dele, ele tá focado. No outro mês ele ganhou 200 mil reais. Ele desfruta da vida, ele come bem, ele viaja, tá tudo bem. Só que ele respeita o processo. E infelizmente, às vezes, algumas pessoas têm achado que não. Você coloca a camisa, você vai lá e, cara... eu faço o que vai dar certo, mas eu começo a fazer muito atalho. O atalho pode te destruir. É um problema. Essa é a minha humilde visão. Eu sou um cara mais antigo de mercado? Talvez seja. Mas eu acho que esse cuidado as pessoas deveriam ter. Respeite o processo. Faz o que tem que ser feito. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Que na verdade a gente nunca teve esse conteúdo aqui. Vixe Maria! Agora eu fiquei preocupado. Como que é e qual é o desafio de montar uma house? Caramba! Por que nunca teve essa pergunta, Felipão? Só a vítima da vez? Eu acho que você é a vítima da vez. Olha, então eu vou te contar com muita tranquilidade. Vamos lá. Na época de Living, né, a formação, a gente participou, a gente contribuiu com aquele movimento da Cirela, que é uma empresa de alto luxo, para o segmento econômico. Então eu participei desse processo. Primeira coisa, de tantas, proximidade. Ok? Você quer criar uma house? Proximidade. Você tem a sua imobiliária aqui. Quantas pessoas tem no escritório? Ah, tem 30. Eu diria que você tem que conhecer pelo menos 90% das pessoas. Conhecer. Seja tomar um café, seja fazer uma reunião mensal, se não der para fazer semanal. Conhecer histórias sobre essas pessoas, porque isso até se torna gatilho para você entender o que você pode trazer de positivo dessa pessoa, né? Eu já tive inúmeros casos assim. Por conhecer a pessoa, eu usei aquilo no bom sentido, mas contra ela mesmo. Cara, você não contou para mim que o seu sonho era comprar um apartamento para sua mãe? E aí? Você vai continuar faltando no plantão? Você vai continuar fazendo o seu trabalho meia boca? Ou você vai lembrar da sua mãe? Você que disse para mim, eu só tô te ajudando, lembra disso? Então, a primeira coisa para house, e aí eu acho que não é para house, é para um negócio dar certo. Proximidade, primeira coisa. Segunda coisa, Filipão, e aí, Living, nós montamos, e aí quando eu falo nós, é porque eu participei, mas eu tive pessoas para me ajudar. O próprio Alessandro Celestino foi coordenador de vendas na época da For Casa, onde eu cuidava. Nós começamos a operação do zero. Primeiro empreendimento em São Bernardo do Campo, depois nós fomos para o Jacenã e a For Casa virou um monstro. Virou um monstro de positivo, de crescimento, foi para o interior, uma loucura e tal. Proximidade, relacionamento. As pessoas, eu acredito demais nisso, elas compram primeiro o líder do que a empresa. Eu falei pro Raga aqui que o mercado imobiliário ele tem algo muito diferente. Por exemplo, eu era apaixonado por trabalhar na TAM, eu era apaixonado por trabalhar no Itaú. Só que no mercado imobiliário, a galera não tem essa paixão pela empresa, tem pelo líder. Tem uma galera legal. Tudo bem, você tem que ter uma estrutura por trás disso. Então, né, a gente fala o primeiro, sem dúvida, eu acho que essa coisa da proximidade é fundamental para você montar uma house. Segundo, essa coisa de liderança, de credibilidade do líder, quem que está à frente desse negócio, porque as pessoas primeiro vão comprar esse movimento. E aí, é óbvio, tem um terceiro ponto que é comercial, que é produto. Se você não tiver continuidade de produto, é difícil você criar uma house. Vou te dar um exemplo. Eu fui diretor da Vic Engenharia, né? Nós tínhamos uma sede em Campinas, a maioria dos projetos no interior, mas em cidades muito díspares. Então você tinha um volume em Dayatuba, mas você tinha Sorocaba. Essa galera praticamente não se comunicava. Certo? Eu tinha um produto em Sorocaba. Qual a chance de você manter uma house viva se você não tinha mais produto? Zero chance.
Naquele momento, o que eu entendi? E aí foi um acordo meu com o Eduardo, que é o proprietário da Vic. Eu falei para ele assim, Eduardo, a gente vai criar, ao invés de praças, a gente vai criar uma só Vic. Para que eles entendam o tamanho dessa empresa. Eles têm que poder vender tudo. Porque senão a gente não tem perenidade no negócio. E aí a gente abriu. A Vic tinha, quando eu cheguei, esse formato. O cara daqui não vende aqui, o cara daqui não vende aqui. Eu cheguei lá e abri tudo. Falei, todos vão vender tudo, para eles entenderem o tamanho da empresa. Porque você só consegue constituir house com um produto. O líder pode ser legal, o processo de venda pode ser legal, a proximidade com o seu time pode ser bacana, você pode tratar as pessoas de forma muito harmoniosa, mas se elas não ganharem dinheiro... Aliás, se você não ajudar essas pessoas a produzirem dinheiro para si, esquece, elas vão embora. É pessoas, produto e processo. Sabe, não tem jeito, cara. E aí, eu acho que tem uma outra coisa que contribui demais. E aí, não só falando de plano, não quero em nenhum momento ficar pensando só nessa questão, mas é um DNA muito forte nosso e contribui para o crescimento. E acho que a grande maioria das empresas também tem isso. É você não entender vendas como um departamento isolado. Muitas empresas, elas têm essa coisa de segregar, né? É o cara de vendas, é o cara de comercial, é o cara do marketing. Não. Vendas está dentro de marketing, vendas está dentro da RH. Vendas é o que vai fazer uma empresa ficar de pé. No nosso onboard aqui, a gente mostra quando a galera entra que nossa cultura é de vendas. Ponto. Todo mundo vende. A recepcionista, quando você vê o café, ela tá me vendendo. Eu falei pra você, é uma experiência. Ela tá te vendendo. Já pensou, você chega aqui, a pessoa... Boa tarde. Tá. A experiência da chegada já é péssima, né? Então, a house eu penso muito sobre isso. Você tem que ter proximidade, sem dúvida. Você tem que ter uma liderança forte, porque nem sempre a criação da house vai te trazer faturamento. Vou te dar o exemplo da minha parte. Eu participei dentro do processo da Planivendas, né? Quando eu fui para a Vic Engenharia, e aí eu tive o grato convite do Everton de voltar para São Paulo e montar a Planibrokers, eu sabia do desafio. Montar uma house dentro de uma Plano, uma empresa que já faz 4 bi por ano. Qual foi o meu raciocínio? Vou te falar abertamente, porque eu falo isso para o meu time. Eu tenho grandes empresas em São Paulo. Primeira coisa, eu conheço essa empresa, eu conheço a cultura dessa empresa, eu conheço o DNA dessa empresa, eu conheço o dono dessa empresa. Conheço. Legal, então aqui tem um ponto positivo. Segundo ponto, essa empresa tem portfólio para me sustentar? Tem. Se eu abrir uma imobiliária hoje, eu vou demorar para provar que eu posso atender os clientes. Não vou? Eu abro hoje uma estrutura, vou buscar clientes que me possam deixar vendê-los. Poxa, eu vou demorar, tem um gap ali. Tem um time. Então eu entro em uma empresa que eu conheço a estrutura, que eu conheço o histórico, que eu sei que entrega, que tem qualidade, que tem preço justo, que está em todas as cidades, em todos os bairros de São Paulo, que tem presença, que tem marca forte. Uma Cirela como sócia, uma empresa com 32 bi de land bank hoje, né? Então a gente pode falar abertamente porque está lá, está publicado, não sou eu que estou falando nada errado. Está publicado. E aí você fala, poxa, eu vou atender essa empresa. Eu vou atender essa empresa, eu sou uma imobiliária dentro disso. O que eu preciso? Buscar pessoas que queiram agarrar essa oportunidade. Montar um time. Sabe? Montar, olhar para isso. E eu acho que assim, sem rasgar, mas puxação de saco dos meus chefes, mas eu acho que é muito importante falar sobre isso. Você tem apoio. A Plano e Brokers é uma empresa que nasceu há 2 anos atrás, uma empresa que realmente zero de faturamento naquele momento, e aí eu falo do lado do corretor e do empreendedor. Uma empresa que em 2 anos e 4 meses faturou 450 milhões de reais. Em bruto, nós ultrapassamos a casa de 500 milhões. Alguns colegas, como o próprio Raga, o dia que nós estávamos comendo, tomando um cafezinho lá, batendo... Pô, isso então, já chegou em 500 milhões? Para quem olha de fora da Plano, fala, poxa, esse resultado é pífio. Sério? Mas se você olhar para o share do negócio, há 2 anos atrás, nós éramos nada. Hoje nós representamos 8% da empresa, para uma empresa desse tamanho. E tudo isso que eu te falei é o que eu pratico. Tudo isso que eu estou te falando, até para não ser aquele cara incoerente mentalmente, você pode ir lá perguntar para o meu time sem problema nenhum, a questão da presença firme,
a questão da presença no treinamento, a questão do cara gente boa quando tem que ser, a questão do cara que chega e fala, ó, você tá errado, isso eu não aceito. Por exemplo, tem coisas que eu não aceito. Ponto. Porque eu preciso criar cultura. Cara, isso aqui não vai. Não, mas é que traz uma venda. Nem sempre uma venda vai trazer uma empresa. Exatamente. Não quero essa venda. Não, mas não quero essa venda. Essa pessoa também não faz parte do nosso negócio. Não vai ficar bom para o nosso negócio, para que ele possa durar. E aí, Felipe, também tem um outro negócio. A Planibrookers não é minha. A Planibrookers é da Planiplano. Eu tenho a grata oportunidade de estar ali. Mas eu tenho total consciência de que amanhã ou depois preciso fazer uma mudança estrutural, a empresa vai fazer. Faz parte. Você tem que estar com esse coração blindado, entendeu? Você tem que tratar como dono, mas você tem que ter consciência de que você não é. Boa. Então eu sou muito feliz. Se eu pegar hoje plano, por exemplo, falando de dados rápidos, de números rápidos, nós estamos falando de quase 13 anos ali dentro. Então eu sou muito feliz, eu tenho muita gratidão. Cara, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Gratidão sobre o seu negócio. Cuidado. Ah, não, as empresas são só números. Cara, você é número na sua casa também. Chega para sua mulher só com amor, mas não chega com leite. Não chega com a parcela paga. Então para com essa hipocrisia de que as empresas te tratam como número. Você trata a empresa como? Você cuida do computador? Você cuida da luz? Você cuida para manter aquilo que a empresa te entrega em bom estado? Você zela pelo plantão? Você zela pela carteira de lead? Aquilo é seu. Você compra um saquinho de café? Não, e aquilo é seu. A R$40 o quilo do café? Sabe como eu olho para plano e para qualquer empresa que eu pudesse trabalhar? O Luna, o Rodrigo Luna, né, o fundador, ele é um investidor. Mas quem está lá todo dia? Eu. Então, de fato, o dono sou eu. Ele me dá a oportunidade de ser dono. E quem se responsabiliza por isso? Ele. Olha que fantástico. Cara, ele é um anjo, né? No mercado financeiro a gente até tem isso, né? A questão do anjo investidor. Cara, ele é um anjo na minha vida. Ele está investindo num projeto que é meu. A Plano investiu no meu projeto. Claro, se em algum momento essa conta não for boa para ambos, o processo acaba e tá tudo bem, cara. Tá muito legal. Mas eu acredito nisso que eu te falei. Proximidade, de novo. A liderança firme, de novo. A empresa tem portfólio, então é por isso que eu tô lá. Né? Além de todos esses atributos. O acompanhamento, você não pode esquecer disso, não adianta. Se eu falar para qualquer gestor ou para qualquer cara que está dentro do nosso segmento, você aqui dentro da sua imobiliária, e a gestão do seu negócio? Gestão não é só conhecer número. Gestão é gestão de emoção, é gestão de dados, é gestão de futuro, é gestão das dificuldades que elas existem. De previsão. Muito louco, cara. E Boa. vai ser maior do que a gente pensa a cada dia. Recado final do Result para o mercado imobiliário. Recado final do Result. As pessoas têm que viver com mais leveza. As pessoas precisam viver com mais leveza. As pessoas precisam parar de ser personagem. Entendeu? Tem muito personagem na vida. Muito personagem. Quando você fala, eu fico muito feliz, te agradeço de verdade pelo convite mais uma vez. Filipão, eu acho que eu já sentei à mesa dos maiores empresários desse Brasil no segmento imobiliário. Em todas as mesas que eu sentei, a primeira palavra foi gratidão. A segunda foi respeito. A terceira é raiz. Eu não mudo quem eu sou por conta de ninguém. Por conta de ninguém. Pode ser a mala de dinheiro que for. A minha essência eu não mudo. Entendeu? Quando você vê a coisa às vezes de um vídeo, de uma brincadeira, ou numa reunião se comportar. Outro dia a gente colocou uma máscara lá do Hulk numa reunião nossa e o pessoal divulgou um vídeo. Cara, é sobre isso. Entendeu? Então, as pessoas precisam viver com mais leveza. Esse é um mercado de extrema prosperidade financeira. Sim. Mas se você conseguir entender que você pode viver nele com leveza. Para de ser personagem, começa a fazer mais. E por fim, pode falar nessa câmera aqui? Pode falar. Espere menos dos outros, faça mais. A atitude é sua, quem muda é você. É sobre isso. O cara que trabalha aqui com você, ou o cara que trabalha comigo, ou qualquer outro profissional, seja qual for o setor. Eu gosto muito do Bernardinho. E ele fala muito sobre isso. Quem tem a oportunidade de chegar mais cedo? Quem tem a oportunidade de estudar mais? Quem tem a oportunidade de treinar mais?
Sempre que a gente pega vários nomes do basquete americano, por exemplo, o que se fala tanto? Né? Se falava do Kobe Bryant, do Jordan. O cara vai chegar às 4 da manhã, o outro chega às 3. O cara que vai treinar mais, o cara que vai acelerar mais, o cara que vai buscar mais. O mais faminto vence. O persistente vence. O paciente vence. E o criativo. É isso aí. E o criativo vence. Então, seja feliz do seu jeito. Boa. Pra você, água, café ou chopp gelado? Ah, os 3. Os 3. É isso aí. Os 3, maravilhoso. Muito bom, muito obrigado. Galera, mais um episódio no ar. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu, até a próxima.